Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro com mais de 9 anos de experiência, formação internacional em barbearia clássica, e hoje a gente vai aprender a fazer o temido low fade. Para você que não está inscrito aqui no canal, não sabe quem eu sou, não sabe o que é esse canal, assiste o primeiro vídeo que a gente tem postado aqui. Naquele vídeo eu explico como esse canal funciona. Em resumo, é um curso online de barbearia grátis, a gente traz conteúdo sobre todas as áreas de barbearia. Então se você quer aprender, quer evoluir, você chegou no canal certo. Para você que já está nos acompanhando, você viu que no último vídeo a gente fez um vídeo de um moicano com um mullet, um início de mullet, que é um dos cortes que mais tem crescido aí dentro das barbearias, o pessoal tem pedido. E hoje a gente vai trazer outro corte que também está em alta e que muitos barbeiros se batem um pouquinho para fazer, ele é bem complicado, ele é meio chatinho de fazer realmente. A gente vai falar sobre o low fade. Antes de falar do corte, importante que, se você está assistindo esses vídeos e não está retribuindo da melhor forma que você pode, como que você pode retribuir? Deixando tua curtida, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando toda vez que a gente posta um conteúdo novo. Essa é a forma que o YouTube percebe que o nosso conteúdo está sendo relevante para vocês. Então, retribui o nosso conteúdo grátis. Deixa tua curtida, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e ativa as notificações. Ali no sininho você ativa, toda vez que você ativa a notificação, quando a gente posta um conteúdo novo, você é notificado e não perde nenhum conteúdo. Sobre o conteúdo em si, o que é o low fade? O low fade é um degradê, uma graduação baixa, que ela fica restrita somente à parte mais inicial do corte. A gente vai subir 2 dedos para cima da orelha no máximo, e essa graduação fica bem na base do corte, criando um contraste com a parte lateral. Ou seja, a gente preserva o comprimento e faz o degradêzinho na base e fica com contraste. A parte clara da graduação fica bem próxima da parte escura, porém fica sem marca. Então a gente fica com contraste, porém sem marca. É onde está a maior dificuldade dos barbeiros, que eu percebo que às vezes tenta fazer o low fade e ele fica muito marcado. Então eu trouxe para vocês o meu passo a passo, a forma como eu faço o low fade. Tenho certeza que vai agregar para vocês, porque tem muito detalhe sobre point cut, sobre transição em uma área curta, como preservar comprimento, definição de formato e finalização desse tipo de corte. Assiste o vídeo, tenho certeza que vai agregar muito. Se ficar alguma dúvida durante o processo do corte, ou tiver alguma sugestão, alguma ideia de que tal forma de fazer eu faço assim, posso adequar, enfim. Ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Todo comentário é uma crítica construtiva, nos ajuda a melhorar o conteúdo que a gente vai entregar aqui e também pode servir como sugestão para próximos conteúdos. Então é isso, vamos para o vídeo, tenho certeza que vai agregar muito no crescimento profissional de vocês. Então, conforme prometido, fazer um low fade nesse cabelo, preservar comprimento, trabalhar com uma franja um pouquinho mais longa, estilizada, preservar o máximo de comprimento lateral, fazer um low fade com bastante contraste. Vai ser a região clara bem próxima da parte escura, então a gente tem que ter bastante contraste, porém sem aspecto de marca. O que eu fiz aqui? Separei separação de ferradura, separação que a gente sempre faz para iniciar o processo do corte. Se você não sabe fazer separação, vai lá no vídeo sobre separações, lá vai ter explicado como fazer a separação e para que ela serve. Em resumo, ela separa a parte do topo, a parte de baixo, a parte de cima, a parte de baixo do corte, e eles vão fazer a parte lateral agora. Para iniciar o processo do low fade, o que eu vou fazer? Vou definir minha linha de base, só que diferente dos outros cortes que a gente já fez com clipper overcomb, nossa linha de base não vai ser lá em cima, vai ser lá embaixo, mais próximo da orelha possível. Então a gente vai iniciar como a gente sempre inicia nos processos de clipper overcomb. Pente por baixo do cabelo, puxa para fora e define a linha de base bem baixa. Ainda assim, por mais que ela esteja baixa, ela vai seguir uma linha diagonal, de cima para baixo, contornando somente a parte da base do corte. Coloca o pentezinho ali e inicia teu clipper overcomb. Definiu a primeira linha, contorna a orelha e vai indo para baixo. Percebe que é uma linha angulada, porém ela é bem baixa. Ela vai somente contornando a parte de baixo do corte, até chegar na parte bem da nuca. Então percebe a linha que eu fiz. Sai lá da frente, contornou por cima da orelha e chegou lá embaixo. Defini toda a minha região de trabalho, ou seja, 2 dedos para cima da orelha, 2, 3, 4 dedos no máximo na parte posterior da nuca e 3 dedos aqui da região da têmpora. Então a gente tem um espaço bem pequeno de trabalho, então a gente tem que ter bastante cuidado e não subir muito nenhuma parte da máquina, porque a gente tem um espaço bem restrito para fazer toda a transição de máquina da zero até o clipper overcomb. Com a câmera fechada agora vocês conseguem ter noção melhor do que eu acabei de fazer. Percebe que minha linha de base define toda a região de baixo do corte. Toda essa região que está um pouquinho mais clara, que é da linha de base para baixo, eu vou trabalhar agora com pente 1,5. E eu vou somente até a linha de base, pente 1,5, cheguei até a linha de base, puxo para fora. Faço isso em toda essa região que ficou abaixo do clipper overcomb.
Eu estou só polindo, porque ele vai me entregar basicamente a mesma altura que eu já tinha alcançado com o Clipper Overcomb. Estou só polindo e tirando talvez alguma irregularidade que possa ter ficado dessa região que fica abaixo da linha de base. Depois de ter feito isso, vou fazer com o pente 1. Pente 1 aberto, vem de baixo para cima e faz um movimentinho saindo antes da linha de base. A gente está limpando já toda essa região, deixando o tom médio dessa área já definido. Percebe que é uma área bem estreita, então a gente não pode invadir uma região, a gente tem que trabalhar com muita precisão, porque se você invade uma região que foi feita com outra altura de máquina, você inevitavelmente vai criar uma marca. Então faça com bastante cuidado para que você consiga preservar o que já foi trabalhado com a altura de máquina anterior. Por exemplo, eu estou indo agora com o meu pente 1, eu estou evitando de encontrar exatamente onde é a minha linha de base, porque eu sei que eu fui até a linha de base com o pente 1,5, então eu vou até um pouquinho antes e saio para fora. Depois que eu fiz isso aqui com o pente 1, agora eu já vou definir minha linha de 0. Percebe que eu tenho uma região estreita para trabalhar, então a minha linha de 0 ela vai passar rente à orelha e limpando somente a parte de baixo, para eu ainda ter uma sobra aqui de material de cabelo para transicionar com o pente meio com a máquina sem pente, tá? Máquina de acabamento, definir minha linha de 0. Vem de baixo para cima, definindo linha da 0. Percebe que eu vou fazendo isso bem rente à orelha, ó. A minha linha da 0, em cima da orelha, ela passa basicamente aonde eu faria o acabamento, o contorno do acabamento. Depois dali eu venho fazendo uma linha diagonal aqui para baixo, ó. O que eu tenho agora? Então eu tenho um bloco pesado de cabelo, tenho uma linha de base definida com Clipper Overcomb, eu tenho uma altura de 1 e uma marcação de acabamento. Então eu vou começar a suavizar essa marcação de acabamento sem jogar fora o que eu já fiz. Vou iniciar esse processo então com um pente meio aberto. Pente meio aberto, sai de antes da marcação, passa por ela e não vai até a região que eu fiz com o pente 1. Um pouquinho antes eu puxo para fora. É o mesmo movimento aquele de pontinha que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Imagina que isso aqui é a base do meu cabelo, eu não vou com a máquina assim encostada, eu vou com ela mais levantada, batendo a ponta dela ali para suavizar essa marca, tá? Vai fazendo isso aqui no início, passa por cima da orelha e a gente vai indo até a base lá atrás. Aqui atrás eu tenho uma região maior de transição, então eu posso invadir um pouquinho mais com a máquina. Meu maior cuidado tem que ser principalmente em cima da orelha, que é a região mais estreita de espaço que eu tenho para trabalho. Fez isso com ela aberta, vai fechando e repetindo o mesmo passo a passo, ó. Máquina um pouquinho mais fechada, passa um pouquinho mais pontual. Quanto mais você fecha a máquina, menos transição você faz da altura que ela está trabalhando. Você vai mais pontual na região realmente da marca, tá? Terminei de fazer aqui todo o processo com a máquina meio. Percebe como ele é um processo que, apesar de ser mais pontual, se você faz ele da forma certinha, ele não é demorado, porque é o mesmo passo a passo de qualquer outro degradê. A única diferença é que você tem uma região muito mais estreita para trabalho. Então você tem que ser muito mais pontual. Você não tem tanta margem para correção. Então vai com mais calma, vai com um movimentinho mais curto. Se for preciso, repassa mais vezes no mesmo local, mas evita de fazer um movimento longo para tentar adiantar um trabalho, tá? Terminei de fazer pente meio, agora vamos para máquina sem pente. Máquina sem pente, movimento também estreito. Primeiro vamos com ela aberta, somente em cima da marcação, fecha um pouquinho e vai fazendo esse movimento de fechar a alavanca da máquina. Cada vez que você repassou uma região, fecha um pouquinho, até que você está com a máquina sem pente e trabalhando só o cantinho da máquina em cima da marcação.
e percebe uma coisa. Por mais que eu tenha feito a marcação com a máquina de acabamento, a própria máquina de corte sem pente, ela já é suficiente para deixar praticamente só uma sombra. Porque quando eu fiz a minha marcação com a máquina de acabamento, eu não apertei a máquina de acabamento no couro cabeludo. Eu usei só o peso da própria máquina para fazer essa marca. Aí ela fica bem suave e a própria máquina de corte já consegue deixar só um contrastezinho leve ali, ó. Terminou de fazer isso, máquina de acabamento, vem com as costas dela, dando uns tapinhas ali na região. E aí você já consegue misturar a região de acabamento com a região de transição. Trabalha um pouquinho o canto da máquina, ó. E praticamente está pronto. Um low fade extremamente baixo, extremamente contrastado, sem uma região alta de transição. E aí vem com o point cut e termina de polir. O point cut ele é a melhor estratégia para você polir uma região de transição muito estreita, porque você consegue ir pontualmente nas áreas de excesso de cor ou de contraste. Você consegue diluir, vamos dizer assim, aquele tom escuro e transformar em algo mais harmônico essa transição, ó. Como eu falei já em outros cortes que eu utilizei esse processo de point cut para transição do degradê, não tem uma regra assim, você vai fazer em tal lugar, vai fazer em tal outro lugar. A única regra é que quanto mais denso for o cabelo, mais você pode atravessar a tesoura. Quanto menos denso for, mais em ponta, mais sutil tem que ser teu trabalho para não abrir um buraco. Fora isso, vai ser muito de gosto, tá? Eu, por exemplo, posso estar satisfeito com o resultado que alguém que está assistindo pode pensar que trabalharei um pouquinho mais. Como também, para algumas pessoas, o que está agora entregue já estaria suficiente. Já teria entregue essa lateral e teria começado a outra. Então é bem pessoal, você vai fazer essa transição conforme o teu gosto, tá? O importante é que você não invada nenhuma região com a máquina e depois as correções de transição, excesso de cor e contraste, você faz pontualmente com a ponta da tesoura, que aí não tem erro, não tem margem para erro, porque você vai tirar somente aquele pontinho em específico. E a chance de você fazer um buraco ou errar, ela praticamente não existe se você trabalhar com calma e não apressar um passo depois do outro. Obviamente que esse é um corte que demanda um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de trabalho. Então sempre que você for fazer esse corte, principalmente se você não tiver experiência nele, separa um horáriozinho um pouquinho maior da tua agenda, tá? Os primeiros momentos vai ser mais chato, não porque o corte é difícil, mas porque essa transição de cor, numa região estreita do cabelo, ela demanda um pouquinho mais de atenção, porque se você subir demais, você já perde a característica principal desse corte, que é realmente o contraste da parte escura com a parte clara e dessa região estreita de degradê. Terminei de fazer o polimento com o point cut que eu gosto de fazer. Vou fazer um polimento agora com a máquina de acabamento. Ó. Vou levantar, buscar o ângulo do clipper que foi feito e venho com a máquina de acabamento, ó, de baixo para cima, tirando as pontinhas do cabelo. Ó. Percebe o que eu estou fazendo? Venho apenas tirando aquele excesso de cabelo que está destoando ali dessa região de transição. E dessa forma, eu faço a transição continuar existindo de uma forma um pouco mais contrastada, porém eu suavizo a distância, ou melhor, o degrau que fica entre a parte da base e a parte do topo. Eu faço isso ao invés de fazer um pente corrido. Eu acho uma transição muito estreita para trabalhar com pente corrido, eu tenho mais segurança de fazer isso com a máquina. Mas é possível que você pegue a tua tesoura, pegue o teu pente e faça exatamente o que eu estou fazendo com o pente corrido aqui, ó, fazendo esse movimento. Eu acho uma região estreita demais para fazer isso, mas se você tem facilidade em trabalhar com pente corrido, eu me sinto mais seguro em fazer com o clipper overcomb, mas nada impede que faça esse movimento, ó. Vai trabalhar ali, pentezinho corrido, vai entregar o mesmo resultado.
Depois do pente corrido, mesmo processo com tesoura dentada. Ó. Tirando somente as regiões de transição que estão sobrando ali, que estão destoando, algum degrauzinho, alguma pontinha de cabelo. E também para, de certa forma, afinar as pontas do cabelo que estão nessa região de transição. E dessa forma você tira aquele aspecto muito pesado desse contraste, que ele vai existir por ser uma região de transição curta, região de transição estreita. Esse contraste ele vai existir, porém com a tesoura de desbaste você afina um pouquinho essa transição e esse contraste não fica tão pesado, não fica com aquele aspecto de marca, ele fica com aspecto realmente de contraste e não de marca. Terminou aqui, vamos fazer já o contorninho ali da frente para deixar essa lateral pronta. Região da frente, vamos dar uma marcaçãozinha reta e fazer o semicírculo aqui para trás. Terminamos de fazer a região da frontal aqui do acabamento, terminamos já de fazer a nossa transição, já fizemos um pentezinho corrido, já trabalhamos com tesoura dentada. Agora a gente já vai fazer o mesmo processo no lado contrário. O mesmo processo de criação de linha de base, graduações de pente, marcação da zero, a gente repete no lado contrário. Lembra sempre que a inclinação do pente tem que ser lá para baixo, a gente tem que preservar, porém de uma forma que esse contraste não se represente como uma marca. E o processo é basicamente o mesmo. Clipper overcomb, pente 1,5, pente 1, marcação da zero, pente meio suavizando marca, máquina sem pente tirando a marcação da zero e se sobrar alguma sombra, trabalha com a máquina de acabamento batendo as costinhas dela naquela sombra. Fazer um processo um pouquinho mais rápido desse lado, mas é exatamente a mesma lógica que a gente fez no lado contrário. Terminamos aqui então de fazer todo o processo de graduação exatamente da mesma forma que a gente fez no lado contrário. Parte agora para o point cut, pontinha de tesoura. Antes a gente vai dar uma passadinha com a máquina de acabamento, igual a gente fez do outro lado, com as costas da máquina, ó, dando uns tapinhos aqui, só para misturar aquela sombrinha que pode ter ficado da região que estava feita a marcação. Bem suave. Prontinho, agora é só trabalhar com point cut para suavizar essa transiçãozinha central aqui, ó, do meio, da diferença que fica da parte clara para a parte escura. Point cut, então, a gente vai trabalhar toda essa região de transição. Mesma forma que a gente fez no lado contrário, a gente vai transicionando de uma forma mais suave, encontrando as regiões que a gente enxerga ainda alguns pontos de contraste mais escuros, tá? Não tem uma regra, como eu já falei, a regra é ser pontual, não trabalhar várias vezes, tipo, não ficar cavocando no mesmo lugar várias vezes. Você trabalha um pouquinho na região que está muito escura e tira o pente, bota ali, tira a tesoura e bota, dá uma batidinha com o pente ali para enxergar se melhorou. Vai fazendo isso aos poucos, sem pressa, até que para você esteja satisfatório, tá? Quanto mais para dentro, mais na diagonal você pode entrar. Quanto mais pontual for, mais para fora, menos cabelo tiver, mais pontual você tem que ser. Esses detalhezinhos assim de ponta de tesoura é o que vão tirar o aspecto de marca. Às vezes a gente vê um low fade aí em fotos ou
Os clientes trazem como referência e ele parece mais uma marca do que uma graduação. Aí você às vezes a falta desse processo. Pode ser várias coisas, né? Pode ser a inclinação do clipper que foi feita muito aberta. Pode ser talvez subiu demais algum pente e aproximou muito da região do que seria a região da aresta. Pode ser a falta de trabalho com um point cut aqui para suavizar. Então tenham cuidado em cada uma das partes desse processo, porque tudo vai influenciar no resultado final e no quanto esse low fade vai ficar bonito, vai ficar suave, não vai ficar com aspecto apenas de marca, e sim um contrastezinho suave. Vou fazer aqui aquele nosso pentezinho corrido, que é o mesmo processo que do outro lado eu fiz com o clipper over comb. Você pode fazer clipper over comb, pode fazer pente corrido, como for do teu domínio, vamos dizer assim. Percebe que eu trabalhei esse cabelo da mesma forma como eu trabalhei o cabelo da última aula, com ele mais seco do que úmido, porque é uma região de transição mais estreita. Então, se o cabelo está muito úmido, a tendência que tem em fazer clipper over comb, ou pente corrido, ou mesmo trabalhar a graduação de pentes com o cabelo úmido, a tendência é deixar linhas mais pesadas. Então eu prefiro trabalhar com ele mais natural, sem muita umidade, para fazer esse processo. E aí depois, quando eu for trabalhar a parte de tesoura, eu umedeço ele, tá? Terminamos nosso point cut. Já vou definir aqui meu contorno aqui, acabamento frontal, seguindo a proporção do que a gente fez no lado contrário. A gente sai de uma linha reta, virar mais de lado para vocês enxergar aqui. A gente sai de uma linha reta e vai fazendo um semicírculo conforme a gente vai entrando no acabamento. Tudo pronto, já vamos partir então para a parte de tesoura, encaixes e topo. O primeiro passo que a gente vai fazer para a corte da tesoura aqui da nossa lateral vai ser tirar essas duas marcações. Aqui tem uma marcação da aresta, provavelmente do corte antigo, e aqui a marcação do novo corte, né, dessa linha de base que a gente fez aqui embaixo. Então a gente vai suavizar essa linha e tirar esse degrauzinho aqui, ó, dessa parte para baixo. A gente vai praticamente fazer isso aqui, ó. Vou botar de lado para vocês entenderem. A gente vai puxar e vai tirar esse formato aqui, ó. Essa linha que está sobrando aqui, que é exatamente a diferença entre essa região e essa região. Depois a gente faz um pente corrido aqui com tesoura de desbaste. As laterais, independente do corte, independente do que vocês estão fazendo, vocês vão definir. Já chegou um ponto que vocês já entendem, se vocês seguiram todas as aulas, todos os passo a passo que a gente fez, todas as aulas de técnica, vocês já entenderam que aqui, quando chega nessa região, que a gente já fez o que queria fazer na parte da base, seja um degradê, seja o que for, e sobrou para o trabalho dessa região, vocês definem o que vocês querem. Vocês querem algo mais quadrado, querem algo mais angulado, vocês vão só definir o formato. Nesse caso aqui, eu quero mais preenchimento, eu não quero tirar fora todo esse cabelo que está aqui, porque é esse cabelo que gera o contraste com a base. Então eu vou tirar somente a região de transição entre o que foi feito lá embaixo e entre essa aresta que eu quero mais preservada. Então eu vou tirar apenas o ponto de excesso que está destoando ali nessa parte de trás, depois eu vou polir ele com uma tesoura dentada e aí já vou fazer os encaixes na parte de cima. Vou umedecer bem e agora com o cabelo úmido vou fazer o polimento desse formato. Mesma ideia do corte da nossa aula passada. Guia central aqui atrás, vamos definir o formato. Ó, meu formato vai ser esse aqui, ó. Vou tirar somente esse meio do caminho. E aí vou direcionando para o lado, buscando a guia e tirando em toda essa região posterior da cabeça, essa barriga, vamos dizer assim, que arredonda a região do occipital. Fiz esse lado, mesma coisa do outro lado, ó. Puxa para fora, puxa aqui, define o ângulo, puxa mais um, traz aqui para trás. E nossa última mecha aqui.
Ok. Criei meu formato para toda essa parte de trás da cabeça, preservando o comprimento para manter um contraste, que é a principal diferencial do low fade. E fazer um pentezinho corrido agora, para terminar de emparelhar esse formato. E na lateral eu vou apenas fazer o polimento. Eu vou puxar bem em bloco até encontrar minha linha de base e vou tirar as pontinhas que estão sobrando. Quero o máximo de cabelo preservado, então vou apenas polir minha linha de base que já está aqui definida. Percebe que eu preservo bastante comprimento. Ó, eu trago todo o cabelo até lá embaixo na linha de base e tirei o que estava sobrando. Lado contrário, mesma ideia. Trago minha linha de base, encontro a linha, puxar mais para cá para vocês conseguirem enxergar o que eu estou fazendo. Ó, traz toda a aresta até a linha de base que é lá embaixo e tiro o que está sobrando. Aqui a mesma coisa, ó. E lá atrás fazer o mesmo processo. Defini minha linha de base com maior precisão e eu vou polir agora todo o contorno da lateral que eu acabei de fazer. De baixo para cima, pentezinho corrido, tesouro de desbaste. Fiz um lado, vou para o lado contrário, repito a mesma lógica. E na parte de trás, vou fazer a mesma ideia. Sai lá de baixo, eu vou fazendo um pentezinho corrido com tesouro de desbaste até chegar na parte superior aqui da lateral, na parte mais longa da nossa lateral. Percebe que esse meu pente corrido ele não é tão nas pontas, ele não chega a entrar lá na raiz, mas ele não é somente nas pontas. Eu entro ali uns 2 centímetros para dentro da mecha, porque a ideia, além de polir, é tirar um pouquinho desse peso, dar uma tiradinha no que seria o volume dele quando ele secar. Então a gente trabalha um pouquinho mais para dentro, não é somente as pontas, ó, a gente entra um pouquinho mais e aí essas pontas a gente dá uma leveza maior nelas. O cabelo, digamos assim, fica mais leve no final. E aí ele não fica tão bloco e ajuda a diminuir ainda mais aquele aspecto marcado de contraste que esse low fade entrega. Terminando de fazer isso, a gente vai só definir o que tem de excesso nesse topo. Esse aqui é um tutorial para aquele tipo de corte que chega muito na barbearia aí, principalmente hoje em dia, que é o cara que quer fazer um low fade, quer polir essas laterais, mas o topo ele quer preservar, quer usar aquela franja mais longa, sabe, mais desfiada, mais aberta. É esse aqui o tutorial que você precisa assistir para entender como faz esse tipo de corte. Então a gente já fez lateral, já definiu o formatinho aqui da aresta e agora a gente vai trabalhar esse topo. A gente vai só conectar, a gente não vai encurtar ele demais, a gente vai conectar em cima dessas linhas de base das laterais, vai definir o comprimento da franja, vou definir exatamente igual como a gente fez na outra aula, aquele desfiado com a navalha, e depois disso a gente vai só polir o formato do topo e vai estar pronto o nosso corte. Parte de trás, orelha com orelha, mesmo processo. Separa a orelha com orelha, joga isso para trás. Vamos buscar o formato das laterais e tirar só o que está sobrando desse formato. Orelha com orelha, puxa para fora, encontra o formato. Virar de lado aqui para vocês entenderem. Ó, puxei isso para fora, peguei a lateral junta, ó. Aqui está o formato e isso aqui está sobrando, ó. Cortei. Puxo mais uma mecha. Pego a lateral junto, empurra para fora, do formato que eu puxei. Ó, do formato que eu estou puxando, o que está sobrando é essa pontinha. Ó. Percebe? Começa aqui, vai até lá embaixo. E a mesma coisa aqui na parte de trás. Ó. Vou puxar bem de lado para vocês enxergar. Ó, pega toda a região de encaixe, puxa a lateral junto, ó, empurrou para fora. Encontrou o ângulo, tirou o que está sobrando. Faz isso em toda essa região de coroa aqui, de orelha com orelha, e tira essa ponta que está sobrando, se tiver. Se não tiver, você só emparelha o formato, não precisa cortar cabelo. Aqui a gente está só fazendo esse encaixe, ok, está encaixado essa região. Vamos fazer os encaixes agora da região do frontal. Só que nós vamos fazer essa franja seguindo a mesma proposta da franja da aula passada. Separa ao meio, define comprimento com a navalha.
Depois de definir comprimento, a gente encaixa o que sobra e define o formato do topo. Vou seguir a mesma lógica da aula passada, então, dividir aqui no meio, só que eu vou ser mais dinâmico. Ó, separou aqui na diagonal, puxou para frente, definiu o comprimento e a gente desfia o que está sobrando. Ó. Desfiou, vamos desfiar esse cantinho aqui também. Terminou esse lado, puxa outra guia. Puxa outra guia, levou lá na frente, tira o que está sobrando. Desviou de novo, puxou outra guia, trouxe até na frente, praticamente mesmo comprimento. A próxima, se eu trouxer, vamos trazer um pouquinho dela só para mostrar, ó, ela já não alcança. Então já defini comprimento na altura da sobrancelha. Vou só polir esse formato aqui, dar mais uma desfiadinha. Ok, altura da sobrancelha. Daqui para cá não mexo mais nada. Repete a mesma lógica no lado contrário, ó. Puxou para trás, traz para frente, define comprimento. Definiu a altura da sobrancelha, aqui o cantinho ficou um pouquinho maior, vamos tirar. De novo, mais uma guia, puxou lá para frente. Sobrou uma pontinha aqui. Ok, altura da sobrancelha, mais uma guia diagonal. Essa parte da franja aqui, se tu não está entendendo por que eu estou puxando na diagonal para dentro aqui da cabeça, assiste a última aula. Lá tem a explicação exata do porquê eu estou fazendo isso. Mas basicamente é para compensar o formato que a franja tem, que é um formato nesse sentido. Ó. Ela entra para cá e entra para lá. Então eu faço a mesma puxada de mecha, uma puxada diagonal, puxa para frente e desfia de forma reta. Dessa forma eu tenho certeza que minha linha vai ficar reta e não vai ficar faltando cabelo para compensar aqui a entrada que o formato da franja entrega. Terminou a frente, lateral, igual a gente fez no outro corte, puxa para o lado, encontra a linha de base e desfia em cima da linha de base. Ó. Desfia entre aspas, né? Você corta com a navalhete. Dessa forma o teu corte ele fica reto, pesado, porém sem marca. Mesma coisa no lado contrário, puxou para fora, tudo que sobrou para trás, as divisões diagonais que você fez da franja, e vai cortar com a navalhete aqui de forma reta, em cima da linha de base, para que você tenha peso, porém uma linha de peso sem marca. Fica com uma mecha pesada, sem marcação. Percebe que ele vai me entregar o mesmo resultado que a gente teve no corte da nossa última aula, porém com mais comprimento. Ó, joga o cabelo para frente, a gente tem uma franja um pouquinho maior e a lateral segue a mesma lógica, o mesmo princípio, que é o quê? Um cabelo comprido, conectado em cima da linha de base, porém sem uma marcação, cabelo desfiado e ali nossa franja sobrando na frente. Percebe o encaixe como fica? Um low fade, uma graduação bem suave, tem um contraste, mas não tem marca, e desse contraste para cima a gente tem a parte do topo encaixada, porém bem desfiadinha, ó, bem batido, sem uma linha, uma marcação pesada. Mesma ideia se apresenta no lado contrário, que a gente seguiu a mesma lógica, ó. Low fade aqui, graduaçãozinha, topo com comprimento preservado, nossa franja um pouquinho maior lá na frente e a região de conexão mais desfiada, ó. Um encaixe com peso, porém sem marcação. Para o topo você vai definir comprimento daí. Vou fazer em bloco para a gente entregar um pouquinho mais de praticidade, de rapidez no processo do corte. A gente teria a opção de separar uma guia central, levantar ela, definir comprimento e depois emparelhar. Porém eu vou fazer de uma outra forma e vou mostrar para vocês um detalhe que vai acontecer quando a gente primeiro define franja, define encaixe da coroa e já faz o encaixe das laterais. Ó, vou juntar tudo em bloco. E o que vai acontecer? O meio do cabelo vai estar mais comprido. A parte da frente vai estar curta, a parte de trás vai estar curta e o meio vai estar comprido. Percebe? Ó? Parte de trás eu levanto, aqui está curto. Parte da frente eu levanto, vamos levantar aqui, ó, aqui está curto. Então esse meio é a região que está destoando, que está grande. Então eu vou tirar somente essa parte do meio, só que eu não vou tirar com a tesoura. Toda a parte do topo até agora foi feita com a minha navalha. Então eu vou fazer o mesmo processo. Ó, vou levantar aqui, segurar e abaixo da região ali eu vou desfiando para frente. Ó.
Desfiei aqui. Eu venho empurrando, ó. Fiz isso bem no meio, vou puxar aqui para o lado e vou repetir a mesma ideia, ó. Pode segurar assim, como for mais confortável. Estou segurando de uma forma que na câmera vocês consigam, no vídeo na verdade, né? Vocês consigam perceber o que eu estou fazendo, ó. Eu venho desfiando baixo, tirando essa região central que está em excesso em comparação com o encaixe que foi feito aqui, com a franja que foi feita aqui e com os encaixes das laterais. Ó, saio do curto lá atrás. Vou tirando o meio, até que eu chego na parte da franja em que está curta também. E o resultado em cima, com esse estilo de corte, é esse aqui, ó. Percebe como a gente tem muito mais textura ativa. Aquela textura que mesmo sem produto ela fica aparente. Diferença daquela tipo de textura que você faz somente com point cut, em que você tem um corte reto, aí você texturizou com a tesoura e quando o cabelo está sem produto, ela não aparece. Daí você passa um produto ali e ela fica aparente. Nesse caso, ó, mesmo sem produto, somente com o cabelo úmido, você já consegue enxergar essas linhas de textura do cabelo. O corte em si é esse. Nós vamos limpar agora, eu vou secar ele e vou modelar para a gente finalizar. Para secar esse cabelo, o que eu vou fazer? Eu vou respeitar o formato natural que o cabelo entrega, ou seja, vou secar isso para frente, vou secar isso para baixo, vou secar isso para o lado e para frente, e depois aqui na franja eu vou começar a criar volume e estrutura. Respeito aqui o movimento do redemoinho e jogo o cabelo no sentido que ele naturalmente se comportaria. Chegamos na parte da frente, agora eu vou começar a criar um pouquinho de volume. Terminei de modelar ele com o secador. Percebe que eu criei um pouco mais de volume aqui na frente. Lateral esse aqui para frente e essa lateralzinha depois joguei aqui para trás. A parte de trás do corte, ela fica seguindo o que o redemoinho quer fazer, ou seja, joga para o lado e joga para trás. E agora eu vou finalizar esse corte, esse penteado, com uma pomada efeito mate, apenas para criar um pouquinho de estrutura, acentuar ainda esse desfiado do cabelo e vou finalizar o formato que a gente quer entregar. Pomada efeito mate, espalha bem nas mãos. E a nossa ideia agora não é segurar um formato que não está pronto. Nossa ideia agora é só dar uma estrutura para esse formato que a gente já definiu com a escova e com o secador. A gente vai passando por entre os dedos, os cabelos aqui, e vai limpando, vamos dizer assim, a mão, o produto que está na nossa mão, no cabelo dele, mas sem excessos, tá? O cabelo tem que ficar ainda com uma maleabilidade. Então, uma pomada de efeito mate que não seja com uma fixação tão forte. Nossa ideia agora é só assentar, digamos assim, esse formato que já foi definido. E esse é o nosso resultado final, percebe? A gente criou um volume aqui na frente, na parte da escovação, mas o formato em si do corte qual é? Um low fade, degradê bem baixo, bem restrito, com contraste, porém sem marcação, preservando o comprimento para gerar realmente esse contraste, apenas compensando formatos do crânio, criando uma linha de corte um pouquinho mais graduada na lateral e na parte de trás, para a gente respeitar ali esse formatinho e conseguir deixar um aspecto mais quadrado. Topo com comprimento preservado, respeitando o movimento do redemoinho na hora de finalizar, o cabelo que vai para um lado ele fica naquele lado. Encaixes e texturização do cabelo feito totalmente com navalha na parte da franja, encaixe lateral e linha de corte do topo. E esse aqui é o nosso resultado. Então é isso, pessoal. Esse é o meu processo, o meu passo a passo para a criação de um low fade, preservando o comprimento no topo, enfim, aproveitando todo o comprimento possível, aquele cortezinho do TikTok que
tá famoso, que a galera se bate quando entra na barbearia e o pessoal se esconde para não fazer. Espero que tenha agregado. Se ficou alguma dúvida, se você está com alguma dúvida ainda sobre esse processo ou não entendeu alguma parte, deixa aqui nos comentários. Como eu falei antes, todo comentário nos ajuda a criar um conteúdo melhor para vocês. Guardo vocês na próxima terça-feira para mais um vídeo para a gente continuar crescendo e aprendendo junto. Um abraço e até mais.